Pode sentar, por favor. Mas caso alguém queira ficar em pé também, né, a essa altura, né, com tanto fôlego, tanta força, com tanta disposição, nós não vamos nos opor, né? Como se diz, eu sei de várias pessoas aí que estão já 20 e tantas horas, né? Alguns que começaram à meia-noite do dia anterior, alguns que também que vão passar, que já estão fazendo treinamento espiritual, né? Estão fazendo músculo espiritual para a semana que vem passar pelas 72 horas, né? Tem gente que já está se preparando com 36, algumas já estão em 48, enfim, isso é bom. É bom ver o esforço, o empenho, é bom ver a dedicação para o espiritual. Quando a gente se volta para o espiritual, quando a gente se debruça sobre coisas espirituais, isso é um sinal de que a nossa vida está caminhando para a direção certa. Agora há pouco ainda, o Carlos falou na oração, né? Que bom estar do lado de cá, do lado de quem serve. É importante a gente ter essa consciência de que estar do lado de quem serve, não digo estar do lado, mas estar desse lado, né? De quem serve, de quem está fazendo a coisa certa. Às vezes o que a gente está vivendo, porque depende de fatores externos, porque tem mais alguém envolvido, porque há situações, há vários fatores aí, né? Não está ideal. Mas se a nossa posição, se a nossa atitude estiver ideal, é isso que importa. Ou seja, o que tem que ser ideal é a minha atitude. Ah, mas o lugar que eu estou, mas as pessoas que estão comigo não são as que eu imaginei, não são as ideais. Não tem problema. Desde que a sua atitude, desde que a sua postura seja a ideal. Que você esteja fazendo a coisa certa. E a coisa certa tem a ver com Deus. É o que Deus espera de nós. É o que Deus Ele tem para nós, o que Deus determinou para nós. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós até podemos não ter imediatamente sucesso, que é uma ilusão que a gente carrega, né? Eu vou fazer isso enquanto eu estiver no jejum. Por exemplo, isso aqui é uma prova. Eu não sei como é que é para você, mas parece que a cada jejum fica mais difícil. Quando na verdade era para ficar mais fácil, porque a gente teria anteriormente já feito. Está entendendo ou não? Eu não sei para você, tá? O pessoal que está aí nas 30 e tantas, 40 horas. Mas para mim, cada semana não fica mais fácil. E olha que a gente já está no terceiro, né? Não fica mais fácil. Eu meço muito exatamente como eu chego aqui agora, exatamente como eu estou, né? O finalzinho. Na verdade, já dá para medir bem à noite, né? Como a gente chega à noite, como a gente termina o trabalho da bispa, aquele horário de oração. Mas cada semana foi uma semana mais difícil do que a outra, foi mais pesado, né? O corpo sente mais, a pressão, né? Literalmente a pressão na cabeça, a pressão às vezes até para você quando você está sentado levantar. Por isso que eu digo assim, já dando para você um conselho, né? A semana que vem, quem vai entrar mesmo para fazer as 72 horas, os 3 dias, né, ou pelo menos o que aguentar, a questão chega uma hora que não tem a ver mais com comida. Por exemplo, se você perguntar agora para mim, é fome o que está pesando? Não, não é a fome. Eu não estou com fome, por exemplo.
Se eu entregar o jejum agora, não é uma coisa que eu vou sair e, nossa, eu preciso comer. Não. Mas a pressão na cabeça e o corpo que sente. Dá-me a impressão que é como se eu tivesse feito muito mais coisas, trabalhado mais, corrido mais, saído mais, né? Então, o que eu digo para você, que é uma coisa que eu também o que eu posso evitar, eu evito fazer além. Não gaste a sua energia naquilo que não vai alimentar o seu espírito. A semana que vem, que a gente vai ficar 3 dias, se a gente está chegando agora, no primeiro dia, assim, imagina então, vai dizer, mas tem a graça de Deus. Tem, então, mas aí você já está vendo também o que é que não funciona. Então, por exemplo, hoje, os que estão esticados aí nas paredes, né, em pé, a semana que vem eu diria, fica sentado. Porque essa é uma energia que vai te ajudar. Está entendendo? Hoje está terminando, daqui 1 hora está todo mundo liberado. Quem quiser, pelo menos, né? Mas a semana que vem, imagina, vai ter mais 2 dias. Então, esse tempo que você passa em pé a mais, teu corpo vai pedir isso. Aqueles lugares que você não precisa ir. Que tem gente que, não, eu estou em jejum, vou deixar para ir hoje. Eu digo, não faça isso. Porque sem comer e com aquela tensão espiritual, porque o diabo sabe que você está em jejum? Por que você acha que a gente sente mais? Porque não é a fome, é o diabo que tem coisas que ele vem. Quanta gente, por exemplo, fica mais irritada quando está em jejum do que quando não está? Não era para levantar a mão, mas tudo bem. Amém. Mas eu estou dizendo, quantas pessoas que com a família, que com os amigos, com talvez a sua liderança, seus funcionários, seus colaboradores, você percebe isso, às vezes, aquele teu familiar que normalmente você pergunta as coisas para ele, né? Sabe, não tem, ok, tudo bem. Quando ele está em jejum, tá bom. Não é assim. Então, perceba, eu estou dizendo isso para você para que você perceba e se prepare. Né? A gente já concluiu. O jejum de hoje a gente já concluiu. Inclusive já batemos 24 horas, né? Agora é o encerramento apenas. Mas é importante que eu vejo que às vezes tem coisas que as pessoas, se elas, sabe, elas encaixam uma coisa na outra, vai muito bem. Então não é o dia para você tirar para fazer faxina na sua casa. Não é o dia para você tirar para resolver aquela coisa, aquele assunto que você tem que cruzar de uma banda a outra da cidade. Eu moro na Zona Sul, vou lá na Zona Leste. Eu moro na Zona Leste, vou lá na Zona Norte hoje, vou aproveitar e fazer isso. Não. Foca no espiritual. Poupa suas energias para orar mais. Poupa suas energias para estar focado em coisas com esse propósito espiritual. Então hoje eu vou tirar para abençoar minha casa. Eu vou gastar um tempo, vou passar aqui, parte a parte, cômodo a cômodo, vou abençoar minha família. Vou passar na igreja. A igreja vai ficar aberta o período todo. Então tem gente que praticamente vai acampar na igreja. Aí você vai dizer assim, é melhor? É melhor, você não tem deslocamento. Está entendendo? Você não tem deslocamento. E fala a verdade, você pega um trânsito, você fica aí 30 minutos. 30 minutos é legal ainda, né? 30, 40 a mais. Isso aí não desgasta também? Então imagina a pessoa que vai fazer o jejum e vai vir, 6 vezes à igreja. Vem um período, depois vem outro, aí vem um culto, depois vem outro, tira um período para oração, tira outro na madrugada, são 3 dias. Ela vai ter um desgaste maior. E isso vai pedir, né? Vamos lembrar, a palavra dessa semana foi que Jesus, ele foi tentado no deserto e aí no final do jejum que o diabo veio e pegou
né, aquele ponto. Manda essas pedras se transformarem em pães. Quer dizer, o diabo sabe que a gente está em jejum e ele vai te atacar nesse ponto. Ele vai pegar, porque às vezes não adianta também você estar sem comer, igual eu estou dizendo. Você está aí há mais de 24 horas sem comer. Mas está sendo um demônio aí para os seus filhos. Você está em jejum? Hã? Do corpo sim, mas do espírito não. Está sendo aquela mãe, aquele pai insuportável para os filhos? Está sendo aquele marido, aquela esposa que não tem nenhum princípio bíblico? Vai desde respostas ríspidas até palavrões dentro de casa. E simplesmente porque não está focado. Talvez está aí se dispersando, gastando energia no que não deve, envolvido com o que não deve, e aí você não tem resultado. Tem gente que está sem comer, que não comeu, está aí mais de 24 horas sem comer, mas não está tendo resultado, não está chamando a atenção de Deus. E é sempre importante, ainda mais agora, que a gente vai entrar semana que vem nesse de 3 dias, é importante você saber. Não adianta só ficar aí, sacrificar o seu corpo, né? E ser apenas o sacrifício do corpo. Ficar sem comer, mas não ficar em espírito. Não estar em espírito, não estar ligado a Deus. Não adianta. A gente precisa fazer com propósito, viver com propósito, porque com propósito a gente agrada a Deus. Então, é claro, sem contar, né? Importante dizer que é importante você... Eu vi gente, não essa semana aqui agora, mas a semana passada eu vi gente que passou mal, que teve dificuldades aí e acabou passando mal. Então, também é importante dizer que não só o tempo que você está em jejum, né, o que você não faz no jejum para não gastar sua energia, para não tirar a energia que você vai precisar, porque tem que lembrar, a energia você vai gastar de qualquer jeito. Você está dormindo, você gasta energia? Sim. Você está aqui parado, tua cabeça está funcionando, não quer dizer que ninguém emagreça dormindo, tá, gente? Antes que alguém já... gasta energia dormindo, então, né, vou emagrecer agora, vou dormir, né, 18 horas. Não. Não quer dizer... Você gasta energia fazendo aqui, ouvindo a palavra, teu cérebro está funcionando, levanta, gasta energia, aí é mais, anda, gasta energia, pega um peso, você tem que transferir essa energia para os teus músculos ali, aquelas mais energia, você não vai ter reposição, porque não vai estar entrando calorias. Calorias vira energia no corpo. E o excesso dela vai virar outras coisas. Então você não vai estar ingerindo calorias, que é o que te mantém, né, energético, é o que vai te manter ali, vai gerar para você aquela força que você precisa. Porém, antes você deve fazer isso. O que você vai comer na terça, na segunda e no domingo vai te ajudar muito. O que eu quero dizer? Não coma porcaria. O nosso jejum, na verdade, vai começar no domingo. Não adianta você, vou ficar 3 dias então agora. Você tem que pensar, no domingo você tem que pensar 7, segunda 6, na terça 5. Vai diminuindo, ou seja, eu estou comendo para... Então, o que o meu corpo precisa? Que qualidade eu estou colocando aqui dentro? Né? Por exemplo, que caloria boa que vai aqui me ajudar nesse tempo. Eu falo tudo isso porque aqui a maioria nunca fez um jejum tão grande. E a gente precisa de prudência, sabedoria. A Bíblia fala, né, da disciplina. Então, e claro, eu, por exemplo, estou dizendo para você da minha experiência, porque eu estou bem sentindo como está para eu saber
o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Com o que eu vou me envolver, com o que eu não vou me envolver. Isso é muito importante. Então, você que percebeu aquelas atitudes, aquelas atividades a mais, estou desfalecido. Da outra vez vai ser 3 vezes mais. Eu fiz isso, aqui não foi bom para mim. Não faça. Eu antes do meu jejum eu comi tal coisa, comi esses dias isso. Não passei bem. Então, além da tentação do diabo, que é algo contra, a pressão das coisas, a pressão da vida, né? Inclusive, um dos motivos que nós estamos orando esses jejuns, que é por definições na nossa família, porque o que vai acontecer no dia 30 vai determinar algumas coisas. É claro, não vai definir a nossa vida, porque a nossa vida é definida por Deus, né? Mas eu ontem ainda falava para uma pessoa, né? Vamos pensar uma coisa aqui. A gente tem um lado, né? A gente tem uma preferência, segundo o que a gente vê na Bíblia, né? A gente não está elegendo o nosso Messias antes que alguém... porque Jesus... Não tem nada a ver. Nosso Messias é Jesus, já voltou e vai voltar de novo. Está entendendo? Jesus Cristo. Mas nós estamos prestes a eleger uma pessoa que ou vai manter algumas coisas como estão, ou a outra pessoa vai tirar algumas coisas como devia, segundo o seu plano de governo. Vai tirar algumas coisas como considera não ter feito a primeira vez e ter perdido o poder. Isso não sou eu que estou falando. Se você pesquisar, você vai ver que existiu o plano de uma série de coisas serem diferentes do que foi. Mas não foi tão simples fazer, né? Agora vamos lá. Esse mês de outubro nós dedicamos a orar, principalmente às quartas-feiras, né? Esses dias de casa firme, a gente tem orado e jejuado por definições na nossa nação. É ou não é verdade? Esse mês está puxado? Está puxado? Está pesado? Tá ou não tá, gente? Aí agora pode gastar energia. A semana que vem eu não vou fazer pergunta, tá? Aí só eu vou falar e você não precisa gastar nada. Você sabe que se você tem aquele irmãozinho, né, crente, que não pensa como ele deveria pensar, e não é sendo presunçoso, mas se ele não pensa, por exemplo, se ele pensa vermelho ainda, diga assim para ele: se eu tive que dar o mês de outubro para impedir o mal da nação, se o outro candidato ganhar, nós vamos passar 4 anos desse jeito aqui. Você já parou para pensar isso? A gente está orando para não acontecer algo. É ou não é verdade? Se isso acontece, nós vamos ter que orar para reverter situações. Você está entendendo? Então, mais do que nunca, a gente tem que ter esse foco. Porque assim, qual é a nossa arma? É a oração. A gente não está saindo vandalizando rua, invadindo as assembleias legislativas da vida, a Câmara dos Deputados, os fóruns. A gente não está depredando nada, a gente não está saindo aí e gritando, impedindo as pessoas de dormir ou fazendo algum tipo de greve, atrapalhando a vida das pessoas, né? Não deixando elas entrarem num ônibus, num metrô para trabalhar, não deixando elas terem acesso a um hospital, a uma escola, impedindo de repente um serviço, né, que é um serviço coletivo, necessário e comum. Não, a nossa arma é essa. Então, a mesma arma que a gente está usando agora
é a arma que a gente teria que usar. Então, esse é o momento de você pegar, você que tem esses grupos, às vezes, de WhatsApp, que sempre tem alguém que te manda um bom dia, um versículo, te manda ali uma palavra, né? E aí você recebe, você conhece gente, talvez você tem parentes, você tem vizinhos. Você precisa mostrar isso para essa pessoa. A gente viu a igreja no Brasil, né, unida, digamos assim, de novo, quando? Exatamente há 4 anos atrás. Foi ou não foi? Por quê? Aqueles que têm compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, sabem. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa o povo, geme, está escrito. E se o povo gemer, vai ser igual aconteceu com Israel lá no Egito. Quando o povo não aguenta ali o sofrimento, aí o povo clama a Deus. Então nós que conhecemos a palavra, conhecemos os exemplos. Eu já conheço como é que foi com tal rei. Olha, eu já conheço como é que foi lá com tal história da Bíblia. Eu também conheço como foi ali o governo tal, que foi entre 2000 e pouco e 2000 e tanto. Então eu não quero mais isso. Eu quero passar 4 anos gemendo, 4 anos aí tendo que orar para reverter coisas. Não. Então vamos passar agora. Então vamos tomar atitude agora. Isso é importante você saber, porque assim, quando eu acredito, né, que a gente não... a pessoa que já tem esse pensamento, que vai votar aí na esquerda, independente, igual foi igual foi em 2018. Quando era um poste, o povo votou no poste, porque era o candidato da esquerda, tá entendendo? Se fosse literalmente um poste, se tivesse ali um poste escrito candidato da esquerda, o povo da esquerda votaria no candidato da esquerda. Isso é a verdade. Então, essas pessoas que já tinham essa decisão tomada, é muito difícil. É uma energia despendida que ela não vai trazer resultado. Tentar virar isso daí. Mas aquelas pessoas indecisas, aquelas pessoas, de repente, talvez você tenha em casa, né, um irmão, um cunhado, uma irmã, um pai, a mãe, um filho, um neto, talvez, que está, principalmente os mais jovens, sabe, que tem aqueles conceitos de que o tal do antigo ele não gosto dele, não gosto dele. São essas pessoas, né, que não votariam nenhum nem outro, que você pode falar, vamos lembrar, nós temos valores. Olha aqui, você sabia por que eu estou orando, por que eu estou jejuando? Não, por isso, 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 isso. Tem a nossa família, a nossa casa, o nosso futuro, mas aqui pelo Brasil. Por que você está orando pelo Brasil? Porque eu estou olhando os nossos vizinhos. Se você mora numa casa, você percebe que a parede, você passa do lado, a casa do seu vizinho é mais alta do que a sua. Você olha, você sai de casa e vê uma rachadura enorme lá. Não vai fazer nada? Vai esperar aquele muro cair em cima do seu telhado? O que você vai fazer? Vai lá do lado, bater na porta dele, você já viu aquele trincado ali, aquele rachado? Você viu que aquilo ali está ficando maior? Você viu que aquilo ali está pendendo para o meu lado? Você viu que isso aí já está tombando? Não é assim que você vai agir? Você vai tomar uma atitude. Você vê que o teu vizinho não faz nada, você vai chamar alguém, uma autoridade. Defesa Civil, Prefeitura, está caindo ali, É o que a gente está fazendo. Com os exemplos dos nossos vizinhos de fronteira, a gente sabe o que a gente não quer viver.
A gente sabe o que a gente não quer para os nossos filhos. Inclusive, alguns aqui já têm as experiências do que, né, os filhos estão vivendo, que os filhos estão, né, mostrando pelo que viveram e aprenderam. Já de culturas que nós tivemos aí anteriormente. Então, nós oramos, nós jejuamos, mas o que vier à nossa mão para fazer, também que seja feito. Para que, como eu estou dizendo, que os nossos jejuns de 2023, 2024, 2025, 2026 sejam por outras causas. Está entendendo? Que sejam jejuns por outros motivos. Que sejam jejuns e propósitos aí por outras situações. Opa, não, vou jejuar por isso, tal. E a gente saiba e possa contar, né, até para os nossos filhos e familiares, olha, graças a Deus, antes eu entrei em oração, eu entrei em jejum, eu clamei por isso, hoje a gente pode ainda desfrutar de algumas coisas, né, graças a Deus. Então, que assim seja o desfecho que nós tenhamos aí a partir do dia 30 de outubro. Mas para isso a gente está fazendo a nossa parte. Aqui em 1 Reis 13, está escrito assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui. E ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado. E não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu. E as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor. E o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você. Nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi. E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos:
selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: Venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: Não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: Não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: Eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: Faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: Assim diz o Senhor: Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: Selem o jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou, por ordem do Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria, certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Vamos lá. O foco aqui é o homem de Deus. Ele saiu com uma palavra, mas talvez, é o que eu falei no começo, às vezes tem coisas que a gente não coloca a devida atenção. Não dá para eu dizer aqui e afirmar que foi por esse motivo ou por aquele. Mas ele não foi para uma missão simples. Simples era o que ele sabia que ele tinha que fazer. Mas simples nem sempre significa
fácil. O que ele tinha que fazer? Ir até Betel, profetizar contra o altar de Betel, falar ali dos pecados de Jeroboão e voltar. Ir por um caminho, voltar por outro. Não comer, nem beber nada daquele lugar. Por que Deus nos dá algumas direções? Diga porque elas são importantes. Às vezes a gente ouve algumas palavras, né, recebe algumas direções, até lendo a Bíblia. Por que será que tem isso aqui? Por que será, né, que falou isso aqui? Porque é importante. O homem de Deus podia ter se informado melhor. Podia ter ali tomado mais conhecimento de que o lugar que ele ia era um lugar pesado. Por que Deus não deixou ele comer e nem beber nada? Porque ele não podia se contaminar. Está entendendo? A questão ali era a contaminação. Então, qualquer alimento ali, o pão, como é que é feito o pão? Dá um determinado horário na madrugada, o Senhor abre o céu e derrama o pão. É isso ou não? Como é que é feito o pão? Farinha, ó, farinha, está aparecendo. O que mais? Na época devia ser farinha e água, né? Farinha e água. Mas o que tem para virar o pão, gente? Sim, mas se eu colocar farinha, fermento e água, vira pão, então. Igual o Arão falou, né? Não sei, a gente jogou aqui alguns brincos de ouro aí, de repente apareceu um bezerro. Foi assim ou não? O que tem que ter? Tem que ter manuseio. Tem que ter intervenção. Você vai dizer, e a água? Alguém precisava tirar aquela água, né? Alguém precisava tirar do seu poço aquela água. É ou não é verdade? Então, o que o Senhor falou? Não quero que você se contamine com o que tem lá. Você precisa estar puro. Isso é uma coisa importante. Quantas pessoas que estão pecando estão repetindo Oséias, né? O meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu também vos rejeitarei. Qual conhecimento? Eu preciso saber onde eu estou. Eu preciso saber, porque quando eu sei os lugares para onde eu estou indo, tem lugar que no meio do caminho eu desisto. E essa é uma boa desistência. Eu estou indo para um lugar que não é bom, que não me agrega, que não vai me acrescentar, que é carregado, que é pesado. Tem propósito eu ir até lá? Tem propósito eu ir até Betel? No caso do homem de Deus, tinha propósito ele ir até Betel? Tinha. Então eu vou. Mas olha como é que Deus, ele age de forma perfeita, completa, absoluta. Você está indo com um propósito lá. Mas você não está indo nem para ficar lá e nem para pegar o que tem lá. Então, o que tem lá? Comida, bebida. Você não vai para alguém te orientar lá. Senão o Senhor teria falado, lá enviarei tal pessoa, lá enviarei comida, lá... Não foi assim com Elias? Elias não foi até Sidom, que não era terra israelita, mas Deus usou uma viúva ali para alimentá-lo? Foi ou não foi? Quando Deus quer que você se alimente, Ele vai dizer. Vou usar, ali eu vou levantar alguém, ali eu vou colocar alguém, vou preparar alguém. Não foi o caso dele. Então, a primeira coisa aqui foi essa falha. Ele não se situou. Então eu diria, ele não se informou melhor. Porque Deus não falou para ele não comer e não beber por acaso, mas por conta da contaminação. Que é o motivo que fez o Daniel não comer
da comida que ia para a mesa do rei Nabucodonosor. Qual que era o motivo? A contaminação. Aquele povo, aquele lugar estava contaminado. Estava tão contaminado que até o profeta de lá era corrompido. Era uma pessoa comprometida com a mentira. E quando você tem uma pessoa comprometida com a mentira, você não pode confiar em nada. Você não dá para acreditar no que ela faz, como não se acredita no que ela fala. É ou não é verdade? Não dá para acreditar. Então foi ele lá, e até um ponto ele cumpriu com aquele propósito de Deus. Foi até o altar, profetizou, declarou as palavras do Senhor. E veja que enquanto ele estava com Deus, enquanto ele estava cumprindo com a palavra do Senhor, diga a palavra do Senhor. Esse tem que ser o nosso foco. O que eu estou fazendo aqui? O que a palavra me disse? Eu estou indo para onde? O que a palavra me disse? Eu tenho uma situação na minha vida para eu lidar com ela. O que a palavra me fala? O que a palavra me orienta a fazer? Eu tenho um problema na minha casa, eu tenho um problema na minha família. O que a palavra me orienta a fazer? Enquanto ele esteve ligado, preso, comprometido com a palavra do Senhor é que protegia ele. A palavra do Senhor é que guardava ele. A palavra do Senhor é que era o escudo dele. A palavra de Deus garantia a viagem, garantia a estadia, garantia a saúde dele. Quando ele trocou a palavra do Senhor pela palavra do homem, ele perdeu. Ele perdeu a proteção, ele perdeu o cuidado, ele perdeu a cobertura, que é o que acontece quando uma pessoa faz isso. Quantas pessoas que, infelizmente, e assim, dolorosamente para quem vive e dificilmente para quem acompanha, quanta gente que chegou numa condição em que não era ninguém, não tinha nada, recebeu o amor de Deus, descobriu que era amado, pegou a palavra, começou a praticar a palavra, a declarar a palavra, a cumprir com a palavra, e foi vendo a palavra se cumprindo. Então, pela palavra houve restauração na família, pela palavra houve a bênção financeira, pela palavra foram acontecendo coisas. Só que aí quando a pessoa estava bem e viu cumprido na vida dela coisas, não tudo, mas já algumas coisas que ela tinha recebido pela palavra. O que alguns fazem? Tiram o olhar. Para de dar ouvidos à palavra e vai ouvir qualquer coisa. Vai ouvir gente. Vai ouvir a voz do próprio coração, que é enganoso. A Bíblia não diz que enganoso é o coração? É ou não é? Qual o coração que é enganoso? É o seu coração. Porque o nosso coração, inexplicavelmente, ele deseja o que ele não precisa. É ou não é? A gente às vezes tem desejos, vontades, tem sentimentos. Às vezes a gente está bem, acabou de viver algo maravilhoso, de repente está ali preso, apegado a alguma coisa que não tem nada a ver. Quantas vezes nós já se pegamos em coisas assim? É ou não é? Você tinha tudo para viver um momento incrível, maravilhoso, acabou de viver uma bênção, uma vitória, e de repente se pega sentindo algo ali por alguém que falou algo, que viveu algo. O próprio Elias aconteceu isso. Tinha acabado de viver aquela vitória para ele, para o povo de Deus. 850 profetas eliminados. E aí recebe uma ameaça. E já cai.
Porque ele se entregou ao coração dele. Se ele tivesse continuado a ir, a andar, a viver pela palavra, ele não teria passado aquilo. O homem de Deus é a mesma coisa. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vá por um caminho, volte por outro, não coma pão, não beba água. Então, você acha que ele não teve sede? Teve. Opa, não vou beber água aqui. O rei, mas o rei ele sabia, o rei era idólatra declaradamente. O rei estava ali mais preocupado com o altar. E uma coisa que a gente precisa ver aqui, se há algum altar, Deus toca no altar idólatra? Toca ou não toca? Toca para fendê-lo, para destruí-lo, para causar nele uma ruptura. E sabe o que alguns têm que pensar? Por que tem coisas que estão como estão? Você orando, buscando a Deus, ouvindo a palavra, porque aquilo para você é um altar. E se Deus já falou com você de algum altar que não foi derrubado, que não foi removido, que não foi destruído, provavelmente tem gente que está com o altar fendido. E quem tocou? Deus. Mas se para você o que era um altar era algo importante, você deve estar sentido. Você deve estar, ai meu Deus, por que isso aconteceu? Porque para você era um altar. Remova o altar da sua vida. Porque Deus não tem compromisso com o seu altar. Mas se Deus tocar nele, vai ser para fender. Igual aconteceu com o altar de Jeroboão em Betel. O homem de Deus falou assim, vocês vão ver um sinal. Vai se fender o altar. E foi exatamente o que aconteceu. E aí o Jeroboão, que estava tão preocupado com o altar, prenda-o. Só que aí, que também é algo que acontece e quem faz é Deus. Se a tua mente, o teu coração, se o teu foco está para a direção errada, Deus pode tirar o teu foco e colocar no que deve. Quando Jeroboão olhou, prenda-o. Se o altar estava ali, esquece o altar agora. Cadê que o meu braço volta? Tem gente que hoje vive situações para ter-lhe tirado de outras. O que antes era a preocupação da pessoa, o altar, agora não tem mais relevância, não tem mais importância. E aí o que a gente vê? Uma sequência de erros de quem não está dando ouvidos à palavra. Porque vamos lembrar que o Jeroboão foi levantado por quem? Por Deus ou o diabo? Deus. Tinha propósito. A promoção dele, aquele homem que era um mestre de obras, não era filho de rei, não era o comandante do exército, mas que foi promovido. Vou te colocar lá e você vai liderar 10 tribos. 10 tribos, não foram a minoria, não foi a minoria, foi a maioria. Mas ele se perdeu. Que é o que eu estou dizendo, e eu quero que você tenha muito temor para receber essa palavra. Porque às vezes você vive uma coisa, você recebe outra, e é uma resposta de oração aqui, e é uma colheita de semeaduras que você fez de lá, e talvez você não está percebendo que aos poucos você está se desviando da palavra, você está se desviando do propósito de Deus na sua vida, que você está olhando para a direção errada, que você está investindo nas coisas erradas, você está gastando tempo, está gastando energia, está gastando dinheiro, está falando o que não é, o que não vai edificar, o que não vai acrescentar nada à sua vida. Aí vem alguém para dizer, ó, para, muda, e você se volta contra aquela pessoa. Você acha que o problema da sua vida é ela. É igual você achar que o problema da sua vida é a igreja. Tem gente, por exemplo, que parou de vir à igreja por conta da questão da política. Parou. Gente, o que eu vi de gente que parou também de vir à igreja na época da pandemia, porque foi, sabe, pelo fluxo, foi pela maioria.
Sabe aquela ideia de que não, agora não é a hora disso, agora não é hora de culto, agora não é hora, agora é hora de preservar a vida. Mas quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, ganhá-la-á. É bíblico até. Aí alguém vai dizer assim, não, mas a Bíblia quer dizer o quê? Está escrito desse jeito. Não é hora de tentar ter o controle daquilo que a gente nunca teve. Você não tem o controle da vida, como talvez você acha, ou talvez te venderam que tem. O controle da sua vida está na mão de Deus. Há um dia, há um horário determinado para todos nós. Está determinado. Então, aqui ele pegou e se voltou para a direção errada. Teve gente que na época da pandemia, por esses tipos de posicionamento que a igreja assume, não concordo, onde já se viu, isso é... Aí, né, os nomes negacionistas, isso e tal. Gente, nós não... Tem muito lugar aí que o povo falou, bateu, voltou atrás, falou não, depois virou sim. Todas as bases que nós defendemos na pandemia, nós seguimos. Nós não falamos uma coisa para você e fizemos outra. Está entendendo? A gente não falou para você faz uma coisa e fizemos outra. Não. É daí onde vem um negócio chamado respeito e credibilidade. Você pode até olhar e falar, não concordo como vocês agiram. Mas você tem que respeitar que deu certo. Que foi uma atitude, foi uma postura, foi uma decisão de fé. E foi essa que funcionou. Porque quem seguiu essa direção não está igual começou, está melhor. Está entendendo? Em todos os sentidos. Agora é a mesma coisa. E eu não vou entrar num assunto mais da política. Mas a gente que, não concordo tal. Tá bom, você pode não concordar, mas isso não pode afetar aquilo que domina, aquilo que determina a sua vida, que é o poder da palavra. Você pode dizer assim, vou votar no Lula, vou lá apertar 13 na eleição. Eu não vou tentar demover o seu voto. Eu vou controlar aquela pequena ira que vem, sabe? Quando você ouve uma coisa, você fala, meu Deus, como pode? Alguém que tem acesso e lê a Bíblia. Né? Alguém que pega o filho da mentira e fala assim, eu vou escolher esse cara para liderar alguma coisa na minha vida. Ok, tá bom. Eu vou depois orar por mim primeiro, né, está escrito, irei, mas não. Senhor, então não deixa. O amor é para todos. O amor de Deus é para todos. E, claro, a vida, a palavra, o culto, as orações, os atendimentos vão seguir. Não vai mudar nada na sua vida. Não vai mudar a sua vida, não vai mudar a sua questão na igreja. Não vai mudar nada. Sua vida vai continuar, sua presença vai ser bem-vinda, sua pessoa vai ser amada, sua família vai ser desejada aqui dentro, porque nós queremos a família toda, a sua família toda aqui na igreja, porque nós não temos dúvida que é o melhor lugar para que cresça a sua família. Mas isso não pode interferir na sua questão, na sua vida com Deus, que é o que eu vejo que acontece. O diabo cria uma situação e a pessoa deixa de ouvir a palavra. E quando uma pessoa deixa de ouvir a palavra, ela pode estar no ápice da vida dela. Ela pode estar na melhor fase, ela pode estar vivendo a melhor parte.
A melhor parte, o ápice, a bênção, a saúde, a prosperidade, a unção, o poder, é por causa da palavra. É o cumprimento da palavra. Não é por causa dela, porque o que Deus faz em nós e por nós, Ele faz por causa de Jesus. Porque Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo e o Verbo que se fez carne. E o Verbo, depois que voltou para Deus, mas em nós habita em Espírito. Então, mas o Espírito, ele é conduzido pela vontade de Deus, que é manifestada na palavra. Então, seja o que for o momento que você estiver vivendo, as situações que estejam acontecendo, não deixe que nada, que uma boa aparência, que uma situação, que a vaidade, no caso do Jeroboão, vaidade, orgulho. Mas e o profeta, o homem de Deus que veio de Judá? Distração, falta de discernimento. Era simples, é o que eu estou dizendo. Eu tenho uma palavra. Por que Deus entraria em contradição com Ele mesmo? Ele manda eu fazer uma coisa e eu faço, funciona. Depois Ele manda eu fazer outra coisa, Ele manda eu mudar. Isso tem a ver com Deus? Deus é assim? Então, peraí. Se alguém está falando outra coisa, ainda que esteja usando o nome de Deus, do anjo de Deus, é mentira. É mentira. E eu não vou me deixar levar pela mentira. Se tem um sentimento meu gritando aqui por algo diferente da palavra, que eu obedeci, me trouxe bênção, que me trouxe cura, que me trouxe paz, eu não vou dar ouvidos ao meu sentimento. Eu não vou atender aos meus sentimentos, eu não vou alimentar os meus sentimentos, mas vou viver pela palavra. Vou agir pela palavra. Vou voltar, talvez eu me desviei um pouco da palavra, eu estou ocupado demais, eu fiz uma amizade, isso está me tirando da presença de Deus. Eu estou seguindo alguém, que esse alguém está me influenciando de uma forma que eu estou em dúvida. Corta. Corta. Tira da sua vida, remova. Da mesma maneira que o Jeroboão devia ter removido os ídolos e os altares, o homem de Deus foi orientado a remover tudo aquilo que podia contaminar a vida dele. E por um tempo ele fez isso, mas não fez por todo o tempo, e por isso ele caiu. E o exemplo dele foi usado para gerar temor. Até hoje, e tem que gerar temor. Pega para você essa palavra, observa se você está vivendo pela palavra. Se a sua vida está em torno, está girando em órbita ali da palavra, é a palavra de Deus. Eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer uma comida, eu vou falar com alguém, eu vou me relacionar com uma pessoa, um amigo, um conhecido, um colega, eu estou começando um relacionamento sentimental. A palavra continua imperando na minha vida. Vou fazer uma sociedade, estou entrando num lugar para trabalhar, vou prestar um serviço, vou vender algo, vou comprar algo. O que a palavra me diz? Não a palavra que eu quero, a palavra de Deus. A palavra que eu sei que Deus já enviou para mim. O que a palavra me diz? Fica com a palavra. Como algumas vezes nós vimos aqui ele dizendo, a palavra do Senhor me disse, a palavra do Senhor deu-me esta ordem. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Então, o que você já tem e sabe é a palavra. Fica com ela. Se mantenha na palavra. Retenha a palavra e obedeça a palavra. Porque esse é o caminho de você não só continuar crescendo, avançando, conquistando, como manter as vitórias que o Senhor já te deu. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no coração. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, e te agradeço
por essas mais de 24 horas que nós passamos, envolvidos, meu Deus, com a Tua palavra, ouvindo a palavra, orando, clamando, concordando, orando pelo nosso Brasil, orando, meu Deus, para que o Senhor nos livre, meu Deus, desse peso que vem se ameaçando se instalar nesse país. Esse que vai ser um peso para nós, esse que vai ser, meu Deus, um desvio grande para os nossos filhos e netos. E nós oramos, meu Pai, colocando nas Tuas mãos o futuro da nossa nação, mas pedindo ao Senhor que o Senhor, meu Pai, coloque alguém justo para nos governar. Que o Senhor, meu Pai, nos ajude. Nos ajuda, meu Deus. Porque de qualquer forma, nós temos uma opção, nós temos, meu Deus, aqui um conhecimento, mas nós pedimos que sempre quem venha nos governar de fato seja o Senhor. Que a Tua palavra, meu Pai, impere na nossa vida. E não só na questão da nossa nação, na nossa questão de governo, mas em todas as áreas. Meu Deus, que cause temor para cada um aqui, meu Deus, essa palavra do homem de Deus que veio de Judá. Para que se alguém tem dado ouvidos a qualquer pessoa, a qualquer voz, a qualquer, meu Pai, situação, ainda que não seja externa, mas interna mesmo, como sentimentos e pensamentos que vêm, que atacam, meu Deus, a mente, o coração, eu te peço em nome de Jesus, que essa pessoa agora, meu Pai, com temor, ela tira da vida dela, que ela remova da vida dela aquilo que está vindo para perturbar, aquilo que está vindo que a princípio até é gostoso, é agradável, como eu creio que foi, meu Deus, aquela refeição que o homem de Deus fez na casa do profeta velho. Mas depois veio, Senhor, veio a consequência. Depois veio, meu Deus, ali a questão fora da Tua palavra. E eu oro para que o Teu povo seja livrado disso. Eu clamo agora, meu Deus, por livramento, porque eu entendo que o Senhor envia essa palavra para nos dar livramentos. E eu clamo por esses livramentos, meu Deus. Que eles, meu Pai, se convertam em atitudes que essa pessoa venha mudar, em palavras que ela não venha dizer, em lugares que ela não vá, meu Deus, em acordos que ela não faça, em situações que ela não venha assumir para a vida dela. Como o homem de Deus não devia ter aceitado o convite do profeta velho. Não devia ter comido, bebido, nem ido até a casa dele sequer. Não era para ele aquilo. E eu assim também, meu Deus, tomo posse de por essa palavra, livramentos do Senhor para a nossa vida. O Senhor, meu Pai, nos alertando, o Senhor nos mostrando o perigo e nos livrando, meu Deus, do mal, nos livrando do perigo, nos livrando, meu Deus, de coisas terríveis, como no caso do homem de Deus, foi a morte. Eu tomo posse, meu Deus, desse livramento. E eu oro pedindo a Tua bênção sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor abençoe a cada um, meu Deus, que está hoje aqui nesse encerramento. Cada um, meu Pai, que nos acompanhe de onde estiver. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor receba agora o nosso jejum, o nosso sacrifício, meu Deus. Mais um que nós tivemos o trabalho, mas mais do que o trabalho, o esforço, o privilégio, meu Deus, de poder fazer, de poder entregar, meu Pai, ao Senhor agora, mais uma vez, de dar ao Senhor a nossa oferta, de fazer o nosso sacrifício e saber, meu Deus, que isso volta para nós, que o Senhor nos recompensa, que o Senhor responde às nossas orações, que o Senhor atende ao nosso clamor e que o Senhor nos dá vitória. Eu tomo posse de vitória, eu tomo posse de bênção para a nossa casa, que ela seja estabelecida como uma casa firme. A casa, meu Deus, que o Senhor tem nos ajudado a edificar. Que o Senhor abençoe o Brasil. Que o Senhor abençoe os nossos filhos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a igreja do Senhor. Porque a cada jejum desse, a cada propósito de oração desse, nós nos tornamos mais fortes como igreja. Nós te agradamos e o Senhor nos recompensa por isso. Eu declaro, meu Deus, a Tua bênção sobre o Ministério Mudança de Vida,
sobre cada um, meu Pai, do nosso povo. Todos aqueles que estão debaixo dessa cobertura, da cobertura dessa direção espiritual, para orarmos, jejuarmos, para ouvirmos a Tua palavra, eu declaro que todos recebam a bênção do Senhor e que recebam as respostas de cada oração que foi feita e com as quais todos nós concordamos. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe grandemente. É o que eu creio e te peço em nome de Jesus. Amém.